Átomos libertadores e sinarquia. O simbologismo do trigo. Por que é tão difícil despertar? Vamos relacionar esses assuntos juntos. E também vamos falar de unificação. O que seria isso? As pessoas, do mundo, comuns e correntes, confundem atitude com revolta. Hoje em dia, por exemplo, no Brasil, está bem complicado conversar. Se você, se coloca em posicionamento contra uma ideologia, você logo na boca do outro é, afirmadamente da ideologia oposta. Por exemplo, se você se posicionar contra a esquerda, regente nesse país, já está bem intrincado, enraizado, é que você é de extrema direita e até simpatizante do movimento nazista. Ao contrário, se você se posicionar contra a esquerda dominante, aqueles da destra posição irão lhe taxar de vagabundo, de apologista ao crime, que aprova um monte de coisa, que é a causa de nossa involução social. Mas o que seria a libertação? Libertação é se desamarrar de alguma coisa que se está no presente momento. Como, por exemplo, você tira a roupa no dia de calor e você resolve o calor. Ou resolve o frio colocando roupa. Mas quando você pensa em saúde, bem-estar, como você resolve? Absorvendo do meio ambiente. Na comida, por exemplo, você traz o quê? O que é uma estrutura? Qualquer coisa com forma. São estruturas atômicas. O próprio ar tem seus átomos particulares. Quando você está subindo uma lomba, está caminhando, e você dá aquela parada para descanso, você absorve novamente o ar e você resolve o cansaço. Quando você está com o corpo necessitando de condimentos, de proteína, de vitamina, você absorve o alimento. Porque esses átomos que você precisa está lá, não está em você. Senão você não teria que se reconstituir constantemente. E na matéria é assim. Quando se fala em matéria, gente, há coisas que não são materiais. Não é porque tem forma, é porque tem matéria. Se confunde quando diz que os planos do universo, outras dimensões, são também materiais. Material é aquilo que pertence ao estado sólido. Temos o estado gasoso, que está relacionado ao etérico, o estado ígneo, que está ligado ao astral, vou falar desse astral, porém superior, e o estado aéreo, que é o que? O plano da mente. Depois ainda temos o plano iridescente, que jamais a gente acessa. Aí que vai entrar por que é tão difícil despertar. Eu sou uma pessoa muito ativista dentro da espiritualidade. E eu sempre me inspiro em personagens que tiveram aqui nome próprio, nome civil, endereço, e causaram historicamente, como por exemplo Jesus, o Buda. Temos aqui nas Américas, por exemplo, um libertário chamado Simão Bolívar, cujo nome foi dado em homenagem à Bolívia. Esse ser ligado à sinarquia, e sinarquia é política cósmica, não é essa nossa anarquia política que a gente conhece aqui, que nunca, jamais foi polisética, porque não há ética, e nem é para polis o povo. Ele era ligado à maçonaria e teve um papel muito importante na libertação das Américas da Europa. Ele praticamente correu da Venezuela
os espanhóis, como a gente fez em certa etapa, em certo período da história aqui no Brasil com os portugueses. Mas isso tem algo de plausível a nível espiritual? Sim, porque não pode um povo dominar todo um globo. Mas o problema são as baixas, a violência. Aí que se confunde atitude com revolta. A ideia ativista de liberdade para todos, um povo não sobrepujando, escravizando e dominando os recursos do outro, é uma coisa. Agora correr a paus e pedras e pólvora, né? A pólvora que o chinês criou para manter a chama que hoje é sinônimo de morte, percebam que não é plausível, não é viés de espiritualidade e nem de elevação, muito menos. Mas eu aqui, né, com meus botões, admiro as atitudes, né, porque hoje em dia, infelizmente, o que está valendo é o raio do rigor, ou vigor ou força. Você não consegue mais falar uma frase sem colocar força. Percebam nas rodas, né, e grupos sociais, você não consegue mais conversar, não há mais tempo nem paciência, né? Paz e ciência, que são coisas distintas. E eu fico, né, mentalizando nessas figuras, o que elas representam, elas estão corretas, elas foram fundamentais para alguma mudança melhorada para a nossa evolução, que na verdade deveria ser elevação. A própria gnose tem documentos falando desses personagens, como Simão Bolívar. E eu pego, através da prática, tento entrar em contato. A gnose diz que esse ser está no mundo da consciência cósmica. Mas mundo da consciência cósmica, por ter esse título cósmico, ele ainda está ligado a esse astral, né, que todo mundo foge e acha que é do mal. O astral superior, que ninguém conhece. As pessoas só conhecem o mundo inferior, né, o compartimento inferior desse astral que se chama umbral ou mundo dos sonhos, onde se deseja, onde, né, é tudo do mesmo aqui refletido lá. Já esse astral, né, separado das nuvens das emoções densas humanas, né, das negras, bloqueios humanos, muito poucos de nós conhecem. E é muito raro acessar, como é muito raro, por exemplo, gente, acessar uma figura como essa, Simão Bolívar, né? Para muitos é um personagem maçônico, histórico, e tem gente prestando culto e acaba, né, com a sua pseudo-mediunidade atraindo cascões, obsessores, né, se passando pelo nome de Bolívar. Como acontece com Jesus, com um anjo, com qualquer outro personagem, né, das crenças e da história. E é muito difícil entrar em contato com esses seres, porque eles, não que eles te evitam, mas a nossa própria energia é como se você tivesse um repelente. Quando você se aproxima, você mesmo se afasta, porque o que tem em você repele a você mesmo das verdades. Eu, por exemplo, tive um contato com esse personagem, né, não de forma idólatra, né, como alguns povos da América Latina fazem, né, cultuando a imagem física. E esse ser, por ainda ter alma, ele está em um ambiente seguro para guardar aquela informação revolucionária dele, para que um dia isso possa encarnar novamente, ou reencarnar, como realidade e transformar esse globo, como muitos outros personagens. Como eu presenciei essa existência? Ele tem um templo, vamos dizer, a moda antiga, um castelo plasmado no astral superior. Só que ele está sobre uma proteção, uma campânula de energia. Por quê?
Porque esse ente, por ser do raio da força, ele não pode ter influência, intervenção de sinônimos de revolta. Ele não pode se contagiar para acabar, né, encarnando não com o instinto ou o intuito, impulso de revolução para o alto, e sim acabar reencarnando como um revoltado. Então, a própria lei do plano separam almas revoltas de almas ativistas. E dentro do raio que pertence Bolívar, temos ainda o Joaglanga Maia, que é bem difícil também entrar em contato. Então, o que nos resta se a gente não tem qualificação para entrar em contato com essas figuras, com esses entes que têm todo o conhecimento para passar, mas não temos ouvidos para ouvir? O que nos sobra é entrar em contato com a vitalidade. Aí que entram os átomos libertadores. Esses átomos libertadores, gente, está ligado ao simbolismo, que vejam, o astral superior, onde começa paraísos, além de Ísis, os paraísos da onde a gente desceu para a matéria, em graduação, é o simbolismo do trigal, ou do trigo. O trigo simboliza o ouro, a terra do ouro, a terra do hidromel. E é dali, naquele primeiro momento cósmico, como fomos gerados nos paraísos, que começou a emanar os átomos libertadores. Então, da onde atraímos esses átomos? Desse simbolismo do trigo, lá desses mundos superiores. Como? Através da respiração. Muito pouco naturalmente, sem você usar da sua consciência, do seu impulso mental, enquanto ter mente, ser pensante, vem até nós. O que vem é o básico para que simplesmente a gente exista, que possa ainda ter um corpo evolutivo. Mas é incrível que esse corpo evolutivo é o único que não tem os chakras, o centro de energia. E a maioria das escolas iniciáticas colocam o corpo físico como arauto para elevação. O corpo físico é simplesmente, gente, para você testar uma coisa que eu vou colocar agora. Você pensa que atitude é apenas você reagir diante dos eventos. Você já parou para pensar, já desconfiou que a atitude de você ficar imparcial, ficar paciente diante das turbulações é uma atitude revolucionária? Você sabia que você ficar quieto, mas porém quieto fora e dentro, em paz com qualquer evento, é uma revolução? Sim, gente, é a maior das revoluções. Isso é sinarquia. E quando a gente fala, gente, em união, né, quando nas revoluções do passado sobre a Terra física visível, esse intuito de unificar o povo e correr outro. Veja, se você analisar os relacionamentos, não querendo colocar como papo de psicólogo, mas sim do verdadeiro psicologista, aquele que entende a psique, a alma, as pessoas, elas têm aversão ou idolatria a tudo. Pessoas que casam, as não solteiras, ou elas se apegam na ideia, no outro, não vivem sem a ideia do outro, ou elas separam, é eu para cá e eu para lá. Mas o que seria isso de unificar? Que daí vai entrar em um dos títulos, até que a vida e não a morte nos separem. Porque é a vida que separa todos, e é na morte que tudo se une em um. Você veio de um mundo chamado mundo da consciência, onde estão essas consciências que eu citei.
esses mestres aclamados, pessoas que a gente confia, até segue, né? Até cria crenças em cima deles. Lá você era um átomozinho e se desagarrou desses átomos libertadores que criaram tudo. Mas o que tinha em seu entorno se você tivesse olhos? Outros átomos. Então, quando você vem para cá, você se separa de tudo. Quando você volta para os todos um. Paz reverencial a todos.